bem-vindo à nossa primeira revisão da terceira unidade. Nossa, tanto número. É isso aí. Quem imaginava, hein, que ainda estaríamos aqui nessa altura do campeonato? Pois é, ainda estamos e já estamos na reta final para o sexto ano. Capriche, porque eu sei que tem menino que não está dando o seu melhor. Apesar de ser muito desagradável olhar para minha cara aqui nas videoaulas, é necessário. Então, vamos estudar. E nós estamos falando em geografia sobre comércio e consumo na cidade. Então, nós começamos falando sobre as diferenças entre os supermercados, né? As cidades nem sempre tiveram supermercados. Antigamente existiam vendas pequenas ou armazéns e eles são muito diferentes do que nós conhecemos hoje de supermercado. Esses armazéns, os produtos ficavam atrás de um balcão. Quem pegava geralmente era o vendedor. Os produtos não vinham embalados em saquinhos separados como esses que nós compramos no supermercado. Geralmente eles eram enrolados em papel. O plástico não era muito comum naquela época. Uma outra diferença, antigamente nos armazéns, a gente pedia a quantidade de produto igual, quero meio quilo de arroz, 1 quilo de arroz. E o vendedor, ele pesava na hora o produto e oferecia pra gente. Hoje em dia não, os supermercados, além de ter o autosserviço, que é aquele que você vai lá e pega o produto que você quer, você tem uma variedade maior de produtos em um único lugar, que o supermercado ele oferece isso. E existem supermercados tão grandes que nós chamamos de hipermercados, que oferece tudo, roupas, eletrodomésticos, então tudo num único lugar. E antigamente os mercadinhos ou vendas não ofereciam essa variedade de serviços, né? Quando a gente comprava as coisas no mercado antigamente, o dono falava lá na hora o valor do produto. Hoje não, o produto já tem o registro, você passa ele lá na máquina, o caixa, né, passa e já aparece lá o valor, e o próprio caixa, a própria máquina soma o valor do produto para o cliente. Então, as coisas mudaram muito dentre as cidades de antigamente e as de hoje. Uma estratégia que os supermercados atualmente usam, uma estratégia de marketing, né, para vender os seus produtos, está no que diz respeito à posição do produto dentro desse supermercado. Geralmente, os produtos de necessidades básicas, como arroz, feijão, eles ficam no fundo do supermercado. Por quê? Porque você só vai no supermercado para comprar esses produtos. Mas enquanto você vai até o fundo, você vai passar pela frente, vai passar pelas laterais. E aí você pode ver alguma coisa que não era o que você queria comprar, mas que, né, se você tem dinheiro ali, você pode comprar. Ou deu vontade de comprar, você compra. Então é uma estratégia de marketing. O local, a posição em que a gente coloca os produtos em um supermercado, tá bom? Produtos supérfluos como doces, balas, brinquedos, eles ficam bem mais na frente do que os produtos básicos. Uma outra estratégia de marketing usada é a questão das propagandas, né? Eles usam personagens conhecidos pelas crianças, por exemplo, fazem placas ou outdoor ou mensagens para divulgar aquele produto bem grandão, bem atrativo, bem colorido, para que o consumidor infantil, principalmente, né, queira ou deseje aquele produto. O objetivo dessas mensagens, dessa propaganda, é que o consumidor acha que tem essa necessidade de adquirir aquele produto, sendo que nem sempre ele tem essa necessidade, tá bom? E a propaganda, galera, ela é muito importante para a divulgação de uma mercadoria. Nem sempre ela fala a verdade, mas ela é um meio que as indústrias usam para divulgar o seu produto, né? Então você criou um produto novo, ninguém conhece, então ninguém vai comprar. Mas se você falar as qualidades daquele produto e as pessoas terem conhecimento, aí sim eles vão adquirir aquela mercadoria. Eles podem parar e pensar, vale a pena adquirir aquela mercadoria? Para isso é preciso a propaganda. E a propaganda, ela pode ser oral, só pelo rádio, ela pode ser oral e visual, usando lá a televisão, por exemplo. Ela pode ser só imagens, como nos jornais, nas revistas ou nos livros. Então, existem várias formas de você fazer o comercial, a propaganda de um produto, tá bom? Ela é importante sim, porque o que não é visto não é lembrado. Então, você precisa estar sempre mostrando, aparecendo para ser visto e para ser lembrado. Beleza.
Falando sobre dinheiro e economia, eu já estou na página 103 e os conteúdos que eu apresentei antes estavam fora disso. Nos conta que antigamente as pessoas trocavam mercadorias, né? Eu queria uma galinha, você tinha um feijão. Então a gente trocava a galinha pelo feijão. Um tempo depois, com a evolução e com a ineficiência desse sistema de troca, criou-se o dinheiro ou a moeda, né? O dinheiro de papel ou moeda, que nós chamamos de moeda mesmo, centavos. Aí você tinha um produto e colocava um valor sobre aquele produto. Então, quem tinha o dinheiro ou a moeda trocava pelo produto que você tinha, né? E depois, com o passar do tempo, foi se criado o dinheiro de plástico, que nós chamamos hoje de cartão de crédito, né? Antes do cartão de crédito teve o cheque, que era o dinheiro de papel, porém era diferente do dinheiro, e depois surgiu-se o que nós temos hoje, que é o cartão de crédito, que é o dinheiro de plástico, onde a gente digita, o funcionário digita o valor e a gente passa na maquininha o cartão e é debitado depois de determinado tempo aquele valor na nossa conta, né? Então, essas formas de se consumir os produtos, elas surgiram devido à necessidade. Aumentou-se a população, aumentou-se o consumo e a troca não estava sendo mais eficiente. Então, foi se criando essa forma de negociar. E aí, galera, eu volto e digo para vocês, o que é economizar? Existem vários sentidos para a palavra economizar. Por exemplo, aquele que nós mais conhecemos é o que está no seu livro, na página 103, lá no finalzinho, que você pode até grifar. Economizar é fazer uso do dinheiro com moderação, ou seja, poupar ou acumular recursos financeiros. Então, veja que economizar é fazer uso do dinheiro com moderação. Aí eu volto e pergunto para vocês. Nós podemos comprar tudo que nós queremos? Suponhamos que os pais de vocês tenham dinheiro a rodo, ou seja, muito dinheiro. Vocês podem comprar tudo que vocês querem? É muito lógico que nós não podemos comprar tudo que nós queremos. E não é pela falta do dinheiro. É porque, primeiro, todo produto ele é retirado da natureza sua matéria base. Então, se você consome tudo o que você quer, você vai consumir mais do que você precisa. E você vai tirar mais produtos, mais recursos básicos da natureza, gerando assim um desgaste ambiental. Além disso, você vai gerar mais lixo, porque tudo que vem de uma indústria tem resíduos, né? Resíduos que voltam para a natureza em forma de lixo, seja na embalagem, seja em alguma outra forma. Quer ver outra coisa? Ter dinheiro, para conseguir o dinheiro para comprar, gera um desgaste, seja um desgaste físico, emocional, mas é necessário trabalhar para consumir esse dinheiro. Então, você vai ter que gastar tempo no trabalho a mais, para estar sempre comprando mais e mais e mais. Veja que são circunstâncias que diz que não é adequado que nós compramos ou adquiramos tudo que nós queremos. O correto é comprar ou adquirir tudo que nós precisamos, tá? Então tem a diferença entre necessidade e desejo, tá bom? E nós percebemos na página 107, galera, que o trabalho, as indústrias chegou no Brasil há pouco tempo. Veja que uma discussão aí de 1930 para cá é que foi se vendo o surgimento dos processos industriais, do uso de máquinas, quando ele chegou no Brasil, que foi principalmente na região sudeste. Posteriormente, ele foi atingindo as zonas rurais das cidades, né? Aí alguns agricultores foram perdendo seus empregos. Por quê? Porque a máquina fazia mais rápido do que o agricultor. E aí, esse uso de máquinas, o uso da tecnologia nas cidades, beneficiou, mas também trouxe prejuízos. A gente precisa ter bastante atenção nesse detalhe. Por exemplo, uma indústria que compra uma máquina para trabalhar. Essa indústria, ela investiu um valor alto naquela máquina, certo? Porém, aquela máquina vai produzir mais coisas do que os funcionários dela. Além de produzir mais coisas, vai produzir padronizado, ou seja, tudo exatamente parecido, ou quase parecido, né? Com poucos defeitos. E vai produzir mais coisas em menos tempo. Então, são algumas vantagens de se ter uma máquina numa indústria. Se não tivesse aquela máquina, o dono daquela indústria, por exemplo, a indústria de roupa, ele ia gastar mais
tempo produzindo, por exemplo, 100 peças de roupa, ele ia precisar ter mais funcionários, então ele não ia conseguir atender a demanda que o consumo excessivo tem se exigido. Então as máquinas trouxeram muitos benefícios. Essa rapidez, essa padronização na produção. Mas ela trouxe benefícios também, por exemplo, o desemprego. Não é qualquer pessoa que sabe lidar com as máquinas, porque elas precisam de manutenção, ou seja, de consertos periódicos. Então, essa manutenção requer alguém que entenda direito, né? Mexer no computador não é qualquer pessoa, né? Pessoas de uma idade maior, nem todos entendem, não sabem fazer o uso da tecnologia, né? Outro detalhe, além dessas desvantagens, galera, o uso excessivo de celulares, tablets ou computadores provoca muitos desgastes físicos, mentais e psicológicos. Então veja que existe uma sobrecarga de benefícios, mas também prejuízos, né, com o uso da tecnologia. Mas assim, sabendo usar adequadamente, ela trará bem mais benefícios do que prejuízos, porque muitas vezes os prejuízos estão muito acoplados à nossa não sabedoria em usar esses recursos, como o uso excessivo à noite, ou ficar tempo excessivo na frente de um computador, de um tablet, por exemplo, ou usar para buscar conteúdos impróprios, inadequados, tá bom? Mas, se for o contrário, se você souber fazer a moderação do uso, trará muitos benefícios. Agora mesmo, nessa pandemia, tá quebrando um galho muito grande da gente, né? Beleza. Para finalizar o seu livro, eu tô pulando aqui algumas partes, tem um tema que eu achei interessante falando sobre competição com as máquinas. Será que os seres humanos competem com máquinas? Hoje existem inúmeras máquinas. Se você parar para pensar na sua casa, além desse aparelho que você está usando para assistir a sua aula e o aparelho que você vai usar para responder a sua prova, na sua casa pode ter liquidificador, televisão, geladeira, micro-ondas, inúmeras coisas. Então o uso de máquina facilita a vida do ser humano. Mas nós competimos com elas? Bom, eu não vou responder a essa pergunta, porque a máquina ela traz muitos benefícios, mas como nós dissemos, também traz prejuízos. Foi feita uma entrevista, e no seu livro até tem essa pesquisa que foi feita aí, entre algumas pessoas que começaram a conversar. Uma parte delas começaram a conversar no celular e outra parte começaram a conversar pessoalmente. Constatou-se, após o período de teste da experiência, que quem conversava pessoalmente, além de falar, se abrir mais com a pessoa com quem ela está conversando, ela falava mais coisas, né? E quem falava pelo celular, além de se fechar mais, ou seja, não se abria totalmente, ela falava pouca coisa. Então a gente vê que as máquinas trouxeram muitos benefícios, a indústria, o comércio foi muito beneficiado pelo uso e está sendo beneficiado, mas ela também traz prejuízos. Então a gente precisa ficar alerta e saber usar com moderação, tá? Mas é preciso usar? Com certeza. Precisamos aprender a usar as máquinas, porque a existência delas é sem volta. Precisamos usá-las, mas sempre com sabedoria, tá bom? Espero ter atendido as suas dúvidas. Caso não, vou estar à disposição para a aula do Zoom. Até a próxima!